Bom dia, eu sou Claudelane Aparecida Paz, faço licenciatura em Física no Centro Universitário Sul de Minas e estou gravando essa aula para complementar o meu estágio supervisionado da prática docente. Eu estou cursando o 13º período e esse plano de aula eu vou dar continuidade ao conteúdo de potencial elétrico. Então, aqui eu vou iniciar com um exercício de como calcular o potencial elétrico de uma carga pontiforme. Então, eu tenho aqui um exemplo. Uma carga pontiforme de 2 vezes 10 a menos 8 coulomb está fixa no vácuo e gera um campo elétrico à sua volta. Qual o potencial elétrico de um ponto situado a uma distância de 60 centímetros dessa carga, considere constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, newton metros ao quadrado por coulomb ao quadrado. E adote como referencial infinito, né? Igual eu falei na aula anterior. Adotando o referencial como infinito, o ponto B ele vai ser 0. Então, nós vamos usar a primeira parte da fórmula que eu expliquei na aula anterior. Nós vamos calcular o potencial elétrico da carga do ponto A, porque ele me falou que o meu ponto B é infinito. Se eu tenho uma carga pontiforme no ponto A e o meu B é infinito, então o meu B é igual a 0. Outra coisa que nós temos que lembrar aqui, a unidade de distância, ela está em centímetro e nós devemos trabalhar com ela em metros. Então, é isso aí que eu estava falando, para prestar atenção. É uma coisa simples, mas que muitas vezes leva o aluno a errar a questão por não fazer a transformação de medida. E transformação de medida, a gente acha que não tem importância, que não vai fazer diferença, mas faz diferença. Por quê? Se está me pedindo em metros, eu não posso fazer um cálculo com uma distância em centímetro, porque não vai dar o resultado correto. Então, aqui, para calcular o potencial no ponto dado, basta substituir na fórmula. Contudo, devemos ter atenção às unidades, pois a unidade da distância não está no sistema internacional. Então, primeiro devemos fazer a mudança da unidade, é o que eu acabei de falar. A fórmula pede em metros e a minha distância está em centímetro. Então, eu tenho que transformar a distância, 60 centímetros, eu vou dividir por 100, eu vou ter 0,6 metros. Então, aí eu fazendo essa mudança, eu posso substituir na fórmula anterior de VA, do potencial elétrico em A, que está aqui, Essa fórmula aqui, que eu vou usar. Eu tenho aqui, ele me falou, ele está pedindo potencial elétrico no ponto A. Então, ele me deu a constante eletrostática, me deu a carga e me deu também a distância do ponto A em centímetro. Só que eu vou fazer transformação e vou usar em metros. Então, aqui, o potencial elétrico no ponto A
é igual a 9 vezes 10 a nona, que é a minha constante eletrostática, vezes 2 vezes 10 a menos 8, dividindo 0,6. Fazendo esse cálculo, eu cheguei em 3 vezes 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 300 volts. Então, é um probleminha simples. Mas, se eu não fizer essa mudança aqui, ó, eu vou encontrar errado. Por quê? 2 vezes 10 a menos 8, dividindo 60, ele não vai me dar esse valor aqui. Então, eu posso achar que tá certo, mas na verdade eu errei por causa de uma coisa boba, que foi a falta de transformação aqui na unidade internacional da distância, que é metros. Se o problema estivesse pedindo em centímetro, eu não teria que fazer mudança nenhuma. Mas como ele está pedindo em metro, a medida que ele exige da distância é em metros, então eu tenho que fazer a transformação de medida aí. Então vamos agora na superfície equipotencial. Superfície equipotencial. Numa superfície equipotencial, todos os pontos apresentam um valor constante para o potencial elétrico. Então, quer dizer o quê? Que nessa superfície, em qualquer lugar que você for medir, o potencial elétrico vai ser igual. Se eu pegar o voltímetro, colocar num ponto, ele vai ser 1. Se eu colocar no outro, ele vai continuar sendo o mesmo potencial elétrico. Então, nós temos que entender o quê? Na superfície equipotencial, qualquer lugar que você for medir o potencial elétrico, ele vai ser o mesmo. Em um campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, as superfícies equipotenciais serão esferas concêntricas, ou seja, apresenta o mesmo ponto central. Quer dizer, eu tenho essa esfera aqui, ó. O meu ponto central dela vai ser superfície equipotencial. Ele vai ter o mesmo valor de campo elétrico, de potencial elétrico. Então, por isso que eu falou ali, apresenta o mesmo ponto central. Então, em toda a superfície da esfera concêntricas, vai ter um ponto central. A carga pontiforme situa-se no centro dessas esferas. E as linhas de força são perpendiculares às superfícies equipotencial. O que são perpendiculares? A gente volta lá na matemática lá, são forças perpendiculares. Elas formam um ângulo de 90 graus. Então, a carga, ela situa-se no centro dessas esferas e as linhas de força que ela cria são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Na figura abaixo, representamos uma carga Q carregada positivamente. Indicamos ainda as linhas de força e as superfícies equipotenciais. Então, vamos ver aqui. Aqui, ó, tá me mostrando uma esfera concêntrica. Então, o que tá me mostrando aqui, olha? A carga pontiforme, ela tá aqui, ó, ela é positiva aqui, tá no centro da minha esfera concêntrica. Então, o que acontece aqui, olha? As linhas de força, que são essas setas,
elas são o que com a superfície equipotencial? Elas são perpendiculares, elas formam ângulos de 90 graus com a superfície equipotencial. Então, o que nós devemos observar aqui? Que essas cargas elétricas, essas linhas de força, elas estão gerando uma carga elétrica perpendicular à superfície equipotencial. Então, quer dizer o quê? Que se eu colocar um ponto aqui, a carga vai ser a mesma, aqui a carga vai ser a mesma, aqui a carga vai ser a mesma. Por quê? Eu acabei de falar na superfície equipotencial que nas minhas esferas concêntricas eu tenho que o potencial elétrico ele apresenta o mesmo potencial elétrico em qualquer ponto apresentado. Então, em qualquer ponto desses aqui, ó, da minha esfera concêntrica, o potencial elétrico vai ser o mesmo. A energia potencial elétrica. O que é energia potencial elétrica? A energia potencial elétrica está associada ao trabalho da força elétrica. Então, se eu tenho um trabalho, eu tenho uma energia potencial elétrica. Então, ela está associada. Se eu não tiver um trabalho, eu não tenho a energia potencial. Para uma carga pontual fixa, a energia potencial elétrica medida em Joule é expressa pela seguinte fórmula, sendo energia potencial é igual a constante elétrica, que é 9 vezes 10 à nona, vezes a carga fixa, vezes a carga de prova, que é dada em Coulomb, dividindo a distância entre as cargas em metro. Então, o que está falando aí, ó? Que a energia potencial elétrica, ela só existe se existir trabalho. Se não existir o trabalho, não tem energia potencial elétrica. E essa energia, ela é dada em Joule. E na fórmula aí, são fórmulas iguais, só que a gente troca o quê? A gente troca o trabalho pela energia potencial e usa a constante eletrostática e a carga fixa para calcular. Então, eu tenho, por exemplo, uma carga eu tenho uma carga, por exemplo, aqui, essa carga minha aqui, ó, a carga fixa. Então, ele tá me pedindo a energia potencial aqui, ó, e ele me dá outra carga. A carga Q, que é a carga de prova. Então, ele vai me pedir a energia potencial realizada nesse movimento, nessa distância entre as cargas. Então, aqui o que eu tenho que notar aqui, que eu vou ter duas cargas. Eu vou ter a carga fixa e a carga de prova. Tenho a constante eletrostática, que já tinha na outra fórmula, que é 9 vezes 10 à nona. E a distância entre as cargas, que é em metro. Então, nós vamos calcular a energia potencial. Aqui eu tenho um exercício resolvido. No campo elétrico, uma carga de 2 coulomb é levada de um ponto X
a um ponto Y muito afastado. Tendo as forças elétricas um trabalho de 100 joules, determine o potencial elétrico no ponto X. Então, o que ele está me falando ali, olha? Já o ponto Y ali, ó, ele é muito afastado. Então, eu já tenho que o meu ponto Y, ele é 0. Então, o que eu tenho que observar ali? A carga fixa, que é o Q, que é 2 coulomb, e tem o trabalho que essa carga faz de X até Y, que é 100 joule. Segundo a fórmula do potencial elétrico, Vx é igual ao trabalho de XY dividindo a carga. Eu tenho que Vx é igual a o trabalho de X a Y dividindo 2, porque ele me deu a carga. Vx é igual a 100, que é o trabalho, dividindo 2. Eu tenho que Vx é igual a 50 volts. Logo, o potencial elétrico no ponto X é de 50 volts. Então, eu tenho que o meu potencial elétrico aqui, ó, no ponto X, ele vai ser de 50 volts. Esse outro problema tranquilo também. A gente tem só que observar isso aqui, ó. É igual ele falou aqui, ó. O ponto Y é muito afastado. Então, se ele é muito afastado, ele tá dizendo que ele é infinitamente. Então, ele é infinitamente. Então, eu tenho que o meu potencial elétrico no ponto X é de 50 volts. Eu tenho aqui um outro exercício resolvido. Determine o trabalho de uma carga elétrica colocada em um ponto A, cujo potencial elétrico é 2 vezes 10 a quarta volts, sendo o valor da carga igual a menos 6 microcoulomb. Para calcular o valor do trabalho, basta multiplicar o valor do potencial elétrico pela carga elétrica. Todavia, o valor da carga está em microcoulomb. Então, outro probleminha aí, ó. Nós temos que fazer a transformação, porque a carga elétrica é dada em coulomb e não em microcoulomb. Então, microcoulomb é só pegar a carga, que é menos 6, e multiplicar por 10 elevado a menos 6. Então, eu tenho aqui, ó, que o meu trabalho vai ser igual ao meu potencial elétrico, que é a minha carga, que é 6 vezes 10 a menos 6, vezes o meu potencial elétrico, que é 2 vezes 10 a quarta. 2 vezes 10 a quarta. Então, eu tenho aqui que o meu trabalho é igual a menos 0,12 joules. Então, o que a gente tem que prestar atenção nesses exercícios de trabalho, de carga elétrica, de potencial elétrico? São as unidades internacionais de medidas. O que pede na fórmula? Porque se eu tenho uma unidade em microcoulomb e no resultado eu preciso dela em coulomb, senão eu não posso fazer a fórmula, então eu tenho que fazer as mudanças necessárias. É igual eu falei no outro exercício. Precisa observar bem as unidades de medida para fazer as transformações adequadas. Porque se eu faço um cálculo
que a fórmula me pede em coulomb, eu faço em microcoulomb, eu não vou encontrar o resultado esperado. Por exemplo, aqui, ó, se eu não tivesse feito a transformação aqui, ó, eu iria pegar o menos 6 e ia multiplicar por 2. Eu teria menos 12 joule. Menos 12 vezes 10 à quarta. Então, nunca que eu iria ter esse valor aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Então, nós temos que prestar atenção nas unidades de medida para que não ocorra erro no resultado final. Então, era isso que eu queria falar. Aqui eu estou encerrando as minhas videoaulas do estágio supervisionado e espero que esteja de acordo com o exigido, e eu busco me aprimorar sempre para estar sempre fazendo da melhor forma possível. Só que tem algumas situações que a gente não consegue adequar as coisas. Então, as minhas aulas, eu fiz elas do melhor maneira possível. Tentei fazer no Meet, tentei fazer no Zoom, não consegui. Tive que fazer na câmera do celular. Então, se não tiver, assim, muito nítido, com uma resolução muito boa, é por causa dessas dificuldades que eu tive. Mas, no mais, muito obrigado e espero que esteja dentro do esperado.